Mas a Thaís ficou conosco para falar um pouquinho mais sobre a CPMF. Ô Thaís, para ilustrar a conversa, até por sugestão sua, eu vou colocar aqui a charge da página 2 da Folha de hoje, do Bennett. O Bennett me lembrou os tempos gloriosos da Folha, quando os chargistas eram Angeli, Glauco, Laerte e Adão. Era obrigatório você ver a charge. Hoje o Bennett mandou muito bem. Ele está falando sobre a demissão do Marco Sintra. Aí tem 4 quadrinhos. Se você está nos vendo pela internet, pelo YouTube, você está acompanhando aqui. Se não tiver, a gente vai ter que descrever. É meio chato, né? Descrever charge, mas no primeiro quadrinho tá o Paulo Guedes falando: Sintra, vai lá e mostra a nova CPMF pro pessoal. E o Sintra carregando a pastinha CPMF. Aí no segundo quadrinho, você tem aqui umas onomatopeias. Osso voando, órbita de olhos saindo para fora, fumacinha, sugerindo ali que tá acontecendo um massacre, como se você estivesse jogando uma zebra... Sangue! Né, na jaula do leão. E aí no terceiro quadrinho volta só o braço. O bracinho do Sintra, com o ossinho pra fora, tudo vermelho, o chão, ele todo estropiado, que nem o Recruta Zero depois que apanha do Sargento Tainha. Olha, eles não gostaram muito, não. E o Paulo Guedes, ok, está demitido. Vai, vira as costas e vai embora. Foi exatamente isso que aconteceu. Olha... Usaram um Sintra de boi de piranha. Então, a coisa assim, eu acho que quando a gente fala assim, usaram o Sintra de boi de piranha, foi uma decisão ali de instinto de sobrevivência. Porque o Marco Sintra está com o Paulo Guedes há muitos anos. A primeira reprimenda que ele sofreu por causa da CPMF, o Bolsonaro não tinha nem sido eleito ainda. Você lembra disso? Uhum. Que o Bolsonaro teve que desmentir antes da eleição, acho que até antes da facada, que não ia ter CPMF. Ele está há 9 meses no governo falando da CPMF. Ele já tinha tomado uns cascudos, mas ele se mantinha lá. E o Paulo Guedes assumiu o discurso em defesa da CP ou do ITF, Imposto sobre Transações Financeiras, ou CP, Contribuição sobre Pagamentos, que é a tucanada na CPMF. Ele assumiu esse discurso segunda-feira, o presidente sendo operado e o ministro Paulo Guedes, numa entrevista ao jornal Valor Econômico, defendendo a CPMF. Então, aí, de repente, é o seguinte, quando o ministro faz essa defesa, o sub do Marco Sintra vai a um evento em Brasília e certamente se sente ali calcado, se sente ali acolhido para desenvolver um pouco mais. Sabe quando você fala para a pessoa, elabora? Então tá bom, desenvolve o pensamento, elabora mais um pouquinho, né? Elabora a resposta. O Marcelo Silva, que era o sub do Marco Sintra, vai lá e fala em alíquotas. Alíquotas que já tinham sido ditas até meio que assim, de boca para fora, pelo próprio Paulo Guedes. Vai lá e fala em alíquotas. No dia seguinte, todas as manchetes dos jornais. Olha, proposta do governo terá alíquota para saques, depósitos, crédito e tal, não sei o quê. E o Marco Sintra vai e é demitido. O Bolsonaro acorda da anestesia e dá de cara com isso. Então, é isso, é covardia, né? Boi de piranha. Foi isso que foi feito com o Marco Sintra. Eu gosto do Marco Sintra, pessoalmente não tenho nada contra ele, mas venho falando dele aqui desde o dia 0, né? Que ele não devia estar lá. E aí o cara... É novidade que ele defende a CPMF? Não, não é. É novidade que ele defende várias formas de cobrança desse novo imposto para não deixar ninguém escapar, nem a igreja na boca dele, nem bandido, nem traficante na boca do próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes falou assim, pois é, bandido e traficante não pagam imposto nesse país. Com esse imposto vai pagar. Não precisa prender o bandido e o traficante. Se ele pagar imposto, está tudo ok. Então, a história inteira é uma cena meio esquizofrênica, sabe? Como se, de repente, nunca ninguém tivesse falado de CPMF. Então, e sabe, o Megali, falando aqui vamos ao que interessa, né? Como é que empresários veem isso? Veem com preocupação, não porque não sabem exatamente qual vai ser a solução tributária para o rombo fiscal. Falta previsibilidade. Assim, a falta da previsibilidade, a previsibilidade foi a palavra que eu mais ouvi ontem, depois que saiu a notícia da decisão, porque
as pessoas falam, mas o próprio ministro estava falando isso. Então, algumas conclusões... O próprio presidente fez uma salvaguarda. Na semana passada, falou, se houver uma nova CPMF, terá que ser com alguma compensação, etc. e tal. Se houver, ele colocou ali uma condicional, mas deixou aberta a possibilidade. Exato. Então, ele não pode se dizer surpreendido pelas circunstâncias. Então, Thaís, eu penso assim, como saldo positivo dessa história, a opinião pública mexe com o presidente. Né? Ele ouve o que as pessoas estão falando, ele lê o que as pessoas estão tweetando, ou pelo menos o que as pessoas estão pensando chega a ele, e isso pode mudar os rumos do governo. Isso é bom. Agora, por outro lado, ele poderia, se fosse realmente contra a CPMF, como tem dito que é, desde a campanha, como escreveu lá no dia 19 de setembro do ano passado, ainda candidato, se ele fosse realmente contra esse imposto e não tivesse disposto a ceder 1 milímetro, no dia 1º de janeiro bastava falar, olha aqui... o Marco Sintra não tinha nem que ter vindo. Posto Ipiranga, eu não quero nem ouvir falar de CPMF. Vocês não falem de CPMF no meu governo. E não traz o Marco Sintra. Porque esse é o discurso dele. Então, assim, conclusões. Caro ouvinte, se você me perguntar, mas eu corro o risco ainda de pagar a CPMF? Posso falar a verdade? Eu acho que corre. Sabe por quê, Megali? Pelo seguinte, mesmo com a determinação do Bolsonaro no Twitter ontem e tal... Como a gente já viu ele negar lá atrás, depois voltar atrás, então, previsibilidade não tem nesse governo. Então, o risco ainda existe. Qual é o risco político disso acontecer? É baixo, porque o Congresso Nacional está mais sensível à opinião pública do que o presidente, do que o Bolsonaro. A gente já viu isso em outras situações. Outra conclusão. Qual é a proposta de reforma tributária do governo? Não existe. Não existe. Eles têm dificuldade em aderir a qualquer uma das propostas que está rodando no Congresso Nacional. Tem uma na Câmara, tem outra no Senado. Então, o Paulo Guedes tem uma dificuldade de aderir a isso, porque ele quer ser autoral. Então, tá bom. Então, quer ser autoral? Qual é a proposta? Não tem. Terceira conclusão. A percepção... talvez tenha demorado um pouquinho, do ministro Paulo Guedes, de que a situação das contas públicas no Brasil é muito mais frágil, aguda, do que ele imaginava, já que lá em janeiro ele prometia, dizia de pé junto, que ia terminar o ano com déficit zerado. Né? Não só não vai terminar o ano com déficit zerado, como vai terminar este mandato do presidente Bolsonaro, se ele ficar como ministro da Economia, com déficit nas contas. Aí ele vira e fala assim, bom, meu Deus, eu tenho que arrumar um jeito rápido e fácil de arrecadar muito dinheiro, né? E a desculpa é, vamos desonerar a folha de pagamentos. Olha, se desonerar a folha de pagamentos desse certo, funcionaria no mundo inteiro e aqui no Brasil. Não funcionou. E sabe por que não funcionou, Megali? Pelo princípio básico do liberalismo. Como é que você vai obrigar um empresário a empregar quem você quer, você governo quer, na hora que você quer, pelo custo e pelo preço que você quer? Não existe isso numa economia de mercado. Então, como é que o ministro Paulo Guedes vira e fala assim, vocês preferem 13 milhões de desempregados ou um impostinho pequenininho lá, que até bandido e traficante paga? Frase dele, estou botando aspas nessa frase. Então, a Dilma tentou fazer isso. Vou desonerar 58 setores da economia tiveram desoneração da folha de pagamento. Quem criou emprego? Você criou? Não, até não, porque você não teve desoneração, porque você não tem empregado, né? Para ser desonerado. Não criou, o cara resolveu dar um aumento para aquele funcionário que já estava lá, pagou uma dívida, que inclusive devia até dívida com o próprio governo de imposto, resolveu pagar a dívida, resolveu aumentar a margem e distribuir um dividendo para os acionistas que estão lá bancando o negócio, porque a decisão é dele. Então, o princípio básico do liberalismo é esse, e que o ministro Paulo Guedes devia saber disso, e eu tenho certeza que ele sabe, e o desespero por perceber a situação das contas públicas responde a isso, de dizer, amigo, você pode dizer o que você quiser, o empresário vai empregar na hora que ele se sentir seguro, que ele pode contratar uma pessoa com maior custo, menor custo, se ele vai transformar essa desoneração num salário melhor e não necessariamente vai empregar um jovem, por exemplo, que o ministro Paulo Guedes disse isso, nós vamos desonerar para jovem ou para quem está mais 2 anos desempregado. Você não tem como mandar o cara fazer isso. Então, essa confusão toda para dizer, não, ainda não estamos livres desse debate.
o protagonismo do Congresso Nacional aumenta, o governo federal, na pessoa do Paulo Guedes, não tem uma proposta de reforma tributária, e a boa notícia, tem boa notícia. Opa! A boa notícia, ô Megali, eu tenho contado essa historinha. Você sabe que o meu primeiro emprego na televisão foi na Band. Mas vai ser uma boa notícia mesmo? Vai. Não vai ser que nem aquele médico que fala lá pro paciente, não. eu tenho uma boa e uma má notícia. Não. A má que você vai morrer morrer amanhã. amanhã. Eu acabei de dar. E a boa, tá vendo aquela enfermeira? Tô pegando. Pois é. Não. A má eu acabei de dar. Você sabe que meu primeiro emprego na TV foi na Band. Sim. E aí, a nossa chefe lá na época, eu fazia local. Você começa na televisão, você vai fazer reportagem local. Ela falou, olha, faltou não sei quem. Deve ter sido ou o Valteno ou o Fábio Panunzio, que eram os repórteres nacionais lá na época. E falou, você vai para o Congresso Nacional, você vai entrevistar um deputado, chama Carlos Rauli. Sim. E você vai perguntar para ele sobre reforma tributária. Eu não fazia a menor ideia nem o que era reforma, muito menos tributária. Mas fui lá, em 94 isso. Ele Perguntar de sobre Londrina, reforma tributária. Então veja, e sabe qual é a proposta que está no Senado hoje para a reforma tributária? Do Carlos Rauli. Olha só. Então, qual é a boa notícia? Qual é a boa? A boa notícia é que nunca houve uma oportunidade, uma janela de oportunidade e um ambiente de debate mais propício, inclusive politicamente, para que uma reforma tributária seja finalmente aprovada no Brasil. Essa é a boa notícia. Então, o sentido de simplificação do sistema, de redução da complexidade, de mais justiça, cobrar mais dos mais ricos e menos dos mais pobres, que é o que acontece hoje no Brasil, o ambiente nunca foi tão propício. Mas, Thaís, deixa eu te interromper. Eu entrevistei um economista um dia que estava falando de reforma tributária. E eu fiz a pergunta que eu imaginei que estava na cabeça do nosso ouvinte. Eu vou pagar mais imposto ou menos imposto com essa reforma? Aí ele falou assim, olha, nem mais nem menos, você vai pagar de uma maneira mais simples. Eu falei, pô, mas o que adianta então? É como se atualmente a gente tivesse um grande aparato lá com engrenagens, com um motor que funciona daqui a vapor, que no final aciona uma perna que dá um pontapé no nosso traseiro. Esse motor vai ser simplificado, agora vai ter um robozinho que funciona a bateria, você liga na tomada e ele dá um pontapé no nosso traseiro. O que adianta simplificar se a gente vai continuar pagando tanto imposto? Adianta demais, Megali, adianta demais. Sabe por quê? De novo, eu tô fazendo a pergunta que essa semana saiu uma reportagem em algum dos jornais aí, que tem uma fábrica de carro, a Volvo, que ela lá na Suécia tem 3 pessoas para dar conta de pagar todos os impostos. Sabe quantas pessoas existem aqui no Brasil para pagar os impostos brasileiros? 18. Isso é custo Brasil na veia. Tem muito negócio que não prospera no Brasil porque não dá conta de pagar o custo do contencioso tributário. Ou seja, aqui no Brasil a gente precisa ter... Tem algumas empresas, alguns cálculos que dizem que até 20% do custo da empresa é só para o sujeito entender quem ele deve, quanto ele deve, que dia que ele tem que pagar. Então, isso é custo Brasil na veia, né? Isso é produtividade na veia, porque você tem que gastar uma energia gigantesca para pagar imposto. Outro dia uma ouvinte virou para mim e falou assim, pô, vocês ficam falando lá da reforma tributária e tal, que vai ter mais peso sobre os serviços, e o Bernardo Dapi, que é o autor da proposta que está na Câmara, diz isso, quem mais consome serviço no Brasil ainda é o mais rico, então tem justiça social em cobrar mais o serviço e menos do caderno. Ela falou, pô, hoje eu pago no regime lá que eu faço 10%. Eu falei, que você vê é 10%, que você não vê é 40%. Então, a simplificação também traz transparência, que não é 10%, é 40%, é 34%. Então, transparência, simplificação significa redução de custo, Brasil, possibilidade de investimento, geração de emprego, aí sim geração de emprego, e justiça social. Que aula! Tá voando, Thaís. Obrigada, queridos. Bom dia para vocês, bom programa. Bom resto de dia para você.